Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Mendeleev e a tabela periódica. Os integrantes do grupo são o Gustavo Olim, Jonas e eu, Luna. Bom, os tópicos da nossa apresentação será a Rússia de Mendeleev, a família e a vida acadêmica do cientista, as implicações do Congresso de Karlsruhe para a criação das leis periódicas e outros fatos sobre Mendeleev. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre a Rússia de Mendeleev. A Rússia provavelmente foi o império com maior extensão territorial conhecido. Por conta de seu tamanho, ela serviu como casa para vários povos e, durante o século XIX, em uma tentativa de unir esses povos nele presentes, o Império Russo agiu como um maquinário burocrático, tentando criar acordos para este fim. Uma de suas províncias era a Sibéria. Essa ocupava boa parte do território do Império. Por conta de o Império não acolher o Renascimento, o mesmo manteve o feudalismo, fazendo com que o crescimento social e econômico do leste europeu fosse atrasado em relação ao resto da Europa, assim como fazendo com que as suas províncias fossem subdesenvolvidas. Pode passar. O império era czarista, ou seja, o sistema político era despótico. Divergindo do que ocorria normalmente na província da Sibéria, Tobolsk, fundada em 1587, por conta de suas vias pluviais, tornou-se um dos principais núcleos da colonização da Rússia na Sibéria, assim como centro cultural para a província. Pode passar. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco agora sobre a família e a vida acadêmica do cientista Dmitry Ivanovich Mendeleev. Ele nasceu por volta de 8 de fevereiro de 1834. Ele era filho de Ivan Mendeleev e Maria Mendeleeva. Ele era o caçula dessa família de 14 filhos. Pois bem, Maria Mendeleev, após a morte de seu marido, ela teve como responsabilidade prover o sustento de seus filhos, assumindo assim a direção da fábrica de vidros que eles tinham. Autodidata e conscienciosa da importância do aprendizado e da formação intelectual dos seus filhos, Maria esmerou-se em conseguir uma colocação para o seu filho Mendeleev após a finalização de seus estudos na escola secundária de Tobolsk. Porém, devido a alguns problemas políticos, não estava sendo aceita matrículas de alunos que não faziam parte da cidade de Moscou, retornando assim à cidade de São Petersburgo em volta de 1850. Sua mãe conseguiu matricular Mendeleev no Instituto de Pedagogia, onde ele se ingressou aos 16 anos de idade. Bom, ainda estudante, Mendeleev publicou o seu primeiro artigo científico sobre a análise de alguns minerais da Finlândia. A sua tese de graduação, em 1854, sobre o isomorfismo, foi concebida a partir das análises de minerais e propiciou a Mendeleev a obtenção do grau de professor sênior. Mendeleev mudou-se para a cidade de Simferopol para tratar da tuberculose. Nessa cidade, dando continuidade à sua formação, tornou-se mestre em ciências aos 22 anos de idade. Bom, em 1856, ao retornar a São Petersburgo, ele defendeu sua tese de mestrado em pesquisas e teorias na expansão das substâncias devido ao aquecimento. Seguindo mais para frente, Mendeleev foi convidado a lecionar no Instituto Tecnológico de São Petersburgo, onde lá ele continuou a desenvolver suas atividades de pesquisas, a sua dedicação à carreira docente, a grande preocupação com a educação e que tornou marcante nesta época e vão se prolongar para toda a sua vida profissional. Chegando assim, em 1859, em que o governo russo constituiu
que Mendeleev fosse a Paris para realizar seus estudos com o físico Reinhold, melhor dizendo. Em Paris, Mendeleev investigou a densidade dos gases e sua temperatura crítica, definindo assim o ponto absoluto de ebulição como a temperatura em que a coesão e o calor da vaporização pudessem equivaler a zero. Pois bem, o líquido se transforma em vapor independentemente da pressão ou do volume. Porém, as pesquisas não foram prontamente aceitas pela academia naquela época, ficando assim o conceito empregado e colocado de temperatura crítica dos gases como um mérito do trabalho de Thomas Andrews. Em 1861, retornou Mendeleev à Rússia e voltou a lecionar. No mesmo ano, ele publicou seu primeiro livro, denominado como Química Orgânica. Neste livro, o químico russo expôs sua teoria dos limites, na qual a classificação dos compostos orgânicos era baseada em seus graus de saturação e suas reações de substituição. Essa teoria teve pouca circulação naquela época nos meios acadêmicos, porque, devido ao desenvolvimento na época da teoria estrutural dos compostos orgânicos. A sua tese de doutoramento acerca dos compostos de álcool com água, em 1865, desenvolvida a partir da observação da variação dos volumes nas soluções de água e álcool. Bom, das suas respectivas características, nos mostra o particular interesse de Mendeleev pelas substâncias estão então denominadas, por ele propriamente compostos e definidos. Agora a Luma vai falar um pouco para vocês sobre o Congresso de Karlsruhe e a criação das leis periódicas. Bom, o Congresso de Karlsruhe aconteceu no ano de 1860, contando com a presença de 129 químicos de diversos países, e seu objetivo era criar uma nomenclatura padrão para os compostos, e também apresentar as diferenças entre moléculas e átomos, além de reaver conceitos como peso equivalente e fórmulas químicas. O Stanislau Cannizzaro, que era um dos palestrantes que estavam presentes no evento, ele distribuiu cópias do seu trabalho sobre sistema de pesos atômicos para os participantes do congresso. E causou muita repercussão dentro do meio acadêmico. E aqui nós temos uma frase do Lothar Meyer, que também estava nesse congresso, e ele disse o seguinte sobre o artigo do Cannizzaro. As escamas caíram de meus olhos, as dúvidas desapareceram, e um sentimento de calma ocupou seu lugar. Bom, ao retornar do congresso, Mendeleev tinha novas perspectivas para o seu trabalho. A recém-criada Sociedade Química Russa investia no campo da pesquisa durante a década de 1860, buscando melhorar seu polo industrial e, dessa forma, apoiava os professores a escreverem livros acadêmicos em russo. Isso com o objetivo de criar uma nova geração de cientistas que promoveriam uma melhora na indústria russa. Neste período, Mendeleev era professor na Universidade de São Petersburgo e, como Jonas já tinha dito anteriormente, em 1861 ele publicou o livro de Química Orgânica. Por volta de 1869, Mendeleev começou a escrever o livro de Princípios de Química e tinha como objetivo ensinar a base da ciência química para os estudantes da universidade. Influenciado, então, pela concepção do Cannizzaro, ele discutiu extensamente os conceitos de átomo e elemento no primeiro capítulo do seu livro. E, mesmo assim, é importante a gente frisar que, mesmo Mendeleev utilizando o conceito de peso atômico em suas interpretações dos fenômenos químicos, ele tinha uma certa ressalva à doutrina atômica. Sendo assim, ele não negava essa doutrina, mas assumia que existiam limitações quanto ao seu alcance. Quando Mendeleev começou a escrever o segundo volume de Princípios de Química, foi necessário, entre aspas, resumir as informações sobre uma grande quantidade de elementos que não foram incluídos no primeiro volume. E, dessa maneira, ele resolveu agrupar os elementos de acordo com suas propriedades.
e acabou encontrando certos padrões entre as propriedades desses elementos e os pesos atômicos. E também é importante falar que a distinção, né, que foi promovida entre corpos simples e elementos foi de fundamental importância para a criação da lei periódica. E aqui a gente tem a capa do livro, né, a primeira folha, do Princípio de Química, feito por Mendeleev. Aqui nós temos a tabela, né, que foi produzida por Mendeleev. A notoriedade dela na ciência se deve no fato de possuir a capacidade de prever a existência de elementos. Por isso, os espaços vazios ali, por exemplo, no número 68 e 70. Era capaz de prever as propriedades ainda desses elementos. Então, além de você saber que eles existiam, você podia prever quais seriam suas propriedades físicas e químicas. Além disso, ela abrigava todos os elementos conhecidos, diferentemente de outras tabelas periódicas criadas até o ano de 1869, que possuíam menos elementos e tudo mais. Uma curiosidade também é que, quando o Mendeleev terminou essa tabela, ele fez um artigo científico falando sobre ela. E por ele possuir muitos contatos no meio acadêmico, ele tinha muita facilidade para publicar artigo, a tradução do seu artigo em periódicos científicos de outros países. Então, ele publicou o seu periódico em alemão, né? E quem fez isso, quem ajudou ele, né? Foi o próprio Lothar Meyer, né? Que publicou a tradução em alemão no país. Bom, aqui nós temos outros fatos sobre Mendeleev. Mais ou menos assim, que, bom, ele teve uma importância muito grande na evolução da indústria petrolífera. Isso porque, em meados do século XIX, houve alguns problemas em relação às jazidas de petróleo, o que acarretou na diminuição contínua da produção. Então, Mendeleev buscou na indústria alemã e norte-americana as referências necessárias para modernizar a produção de petróleo no seu país. E mais tarde, né, quando ele se tornou consultor da indústria, ele propôs diversas mudanças. E, além disso, ele lutou para suspender as taxas de destilação do petróleo, que fazia com que o preço e todo o seu manuseio fosse muito caro. E é claro que ele demorou um tempo para que isso fosse aceito pelo governo, né? Eu acho que foi aceito só em 1877. E outro fato também sobre Mendeleev é que ele casou-se 2 vezes. Com a primeira mulher ele teve 2 filhos e com a segunda mulher ele teve 4 filhos. E aí um fato interessante sobre isso é que ele não estava feliz com o primeiro casamento dele, então ele se divorciou para casar logo em seguida com a Anna Ivanova. Só que na igreja ortodoxa daquele período, né, não se podia separar assim e casar com outra pessoa logo em seguida. Você tinha que esperar alguns anos para poder se casar novamente, senão você seria considerado bígamo. Mas como ele tinha muito prestígio na região, ele foi permitido, né, realizar esse casamento. E aí tem uma frase também, né, que o czar da época disse assim sobre essa situação. Ele falou mais ou menos o seguinte, que sim, Mendeleev pode ter 2 mulheres, mas eu só tenho um Mendeleev. E além disso, no final da sua vida, ele já tinha publicado cerca de 500 artigos científicos em várias áreas, como química, física, tecnologia, economia e geodésica. Aí aqui são as nossas referências para efetuar o trabalho. E aqui são algumas perguntas que a gente deixou para vocês poderem refletir sobre o nosso trabalho. A primeira é: qual a importância de se conhecer a história de vida do cientista e não somente suas leis e hipóteses? A segunda é: como o ambiente que cerca o cientista pode afetar nos seus trabalhos? E a terceira é: qual o impacto dos estudos de Mendeleev ao longo de sua vida para a criação da tabela periódica? E esse foi o nosso trabalho, gente. Muito obrigada.